Fala, saudações para todos, a paz seja convosco. Hoje estamos iniciando mais um vídeo da série Jesus, diretamente do YouTube. Tá? E antes de nós iniciarmos a mensagem, eu quero orar, tá? Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha encher cada um com o teu poder, com o teu Espírito Santo, derrama tua Shekinah, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama tua unção poderosa nas nossas vidas, dá toda sorte de bênção, derrama teu bálsamo nas nossas vidas. Que nós viemos ser cheios de Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá sabedoria, conhecimento, mais e mais, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma essa semana que há de iniciar, seja a semana de coisas boas, notícia boa, de milagres, sonhos sendo realizados. Perdoe nossos pecados, em nome de Jesus, nos renova mais e mais, tira o que não for de Ti, enche de Ti, Deus, dá, Deus. Que a palavra do Salvador que pedir em oração, que não recebereis. Então que a gente venha receber, tomar posse da nossa promessa, da nossa bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a gente vai fazer sinais e maravilhas, Deus, através de Ti, através do Teu nome, Deus. Que o Senhor falou que a gente vai fazer coisa maior do que o Senhor. Então faça se cumprir nas nossas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós viemos crescer em graça e em conhecimento, aprender mais de Ti, Deus. Queremos ter a mente de Cristo, ser igual a Cristo. Em nome de Jesus, Deus, guarda a nossa família, a nossa entrada, a nossa saída. Onde a gente for, abençoada a gente seja, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus. E a mensagem que o Senhor nos deu, ela se encontra lá no Atos dos Apóstolos, tá? Livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E versículo 15, tá? Tá calor, não sei aí, mas aqui tá quente, o sol tá forte. Tá? E olha que nem chegou o verão, hein? Vai chegar o verão. Imagina quando chegar o verão, hein? Entendeu? Vai ser mais quente ainda. E diz assim, tá? Palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 15 de Atos. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, ou como vós pensam, sendo esta a terceira hora do dia. Você está embriagado de quê? Do Espírito Santo? Embriagado de poder? Embriagado de vinho? De cachaça? E a palavra do Senhor diz, não embriagueis de vinho, mas se enchei do Espírito Santo. Se for para se embriagar, que se embriague do Espírito Santo. Tá? Em nome de Jesus. E essa mensagem aqui, ela vem falando sobre Pedro. Pedro explicou para aquelas pessoas que não conhecia, não discernia, que o Espírito descia quem é do Espírito Santo. Então Pedro, o apóstolo Pedro, foi falar para aquelas pessoas que são ímpias, aquelas pessoas que não conhecem Jesus, que não sabem nada do Espírito Santo, que não estava no último encontro de Jesus, que Jesus, antes de subir para a glória, ele ressuscitou, deu os últimos ensinamentos. Então Jesus falou para aquelas pessoas ficarem em Jerusalém, que era 500, foi para 400 e terminou com 120. Ele falou, ficar em Jerusalém, até que do alto sejam todos revestidos de todo o poder, do Espírito Santo. Ia descer o Espírito Santo naquele lugar, lá no templo, lá na sinagoga. Mas quando fosse cumprir o dia de Pentecoste. O que aconteceu? Esse dia estava marcado na terceira hora do dia, ou na hora nona. Ia pousar, desceu o Espírito Santo, igual a pomba. Quando desceu, depois que Jesus foi batizado nas águas, Jesus saiu cheio do Espírito Santo, cheio do poder. Então foi assim, aquelas pessoas de outras cidades, de outros lugares, que estava, aqueles 120 pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo. Então outras pessoas que não estavam preparadas, igual tem muitas pessoas que não estão preparadas, pelo Espírito Santo, não foi batizada ainda pelo Espírito Santo, não sabe, não discerne. Então, muita gente zomba, brinca, quando vê alguém rodando, falando em línguas estranhas, línguas dos anjos. Então, Pedro, como homem de Deus, discípulo do Senhor, ele estava explicando, ensinando aqueles povos
que não tinha Jesus, que não conhecia Jesus, que não estava na última reunião de Jesus. Que aquilo ali aconteceu, que Jesus falou, entendeu? Para eles ficarem, que ia ter línguas repartidas como de fogo, né? Ia começar falando línguas, né? Que só quem é de Deus sabe, entendeu? Lá em Jerusalém, entendeu? Aqueles habitantes, judeus, varões, religiosos, estavam debaixo ali do céu, foram todo mundo tomado pelo poder do Espírito Santo, né? Os discípulos do Senhor. Entendeu? Muitos ali não era Galileu, era de outras cidades, mas creem em Senhor Jesus Cristo. Então foi todo mundo tomado pelo Espírito Santo, nessa falando línguas. Entendeu? Outras pessoas, que isso, não entendia. Falava coisas que não tinha nada a ver, sem saber. Tu já viu gente que fala as coisas que não tem nada a ver, sem sentido nenhum? Era o que aquelas pessoas falavam. Mas isso Jesus falou. Falou o que ia acontecer, o Atos dos Apóstolos, ao finalzinho de Lucas. Entendeu? Jesus falou que ia descer o Espírito Santo. Naquele lugar, que era para ficar todo mundo reunido em um só lugar, no mesmo lugar, que o fogo ia descer naquele lugar. A pessoa ia ser cheia do poder de Deus, cheia do São. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus? Eu quero. Quem ainda não foi batizado será batizado, falará em línguas, em nome de Jesus. Foi assim que aconteceu, eu creio que Jesus falou. Mas não foi só Jesus que falou, lá no Velho Testamento tem um profeta que falou também. Então Pedro falou, né, que o profeta Joel lá, o que estava escrito em Joel, no livro de Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, né, o profeta Joel, né, escreveu falando que Deus falou que ia fazer. E ó, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, os vossos jovens, né, terão visões e os velhos sonharão, né, terão sonho. E também meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias profetizarão. Foi o que aconteceu naquele lugar. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Só converterá em trevas a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que acontecer e invocar o nome do Senhor será salvo. Né? E falou mais coisas, entendeu? Mas ali Pedro, né, resumidamente, né, o que eu resumi aqui, falou para aquelas pessoas que o profeta Joel, confirmando que Jesus tinha falado, né, antes de Jesus falar, o profeta Joel falou que ia acontecer. É igual nos dias de hoje, né, muitas pessoas querendo ser batizadas pelo Espírito Santo, né, querendo ser cheia do Espírito Santo, né, a palavra do Senhor fala que nós temos que consagrar todo o nosso dia ao Senhor, né. Então, muitas pessoas estão esperando chegar o dia de Pentecostes, né, falar em línguas estranhas, e o Senhor derramar o Espírito dele, né, nas pessoas, né, vai vir um grande dia de Pentecostes, como veio naquele dia, né, muitos lugares aí, Estados Unidos, né, já chegou, né, muitas pessoas sendo tomadas lá, ó, pelo Espírito Santo, né, acontecendo um grande poder que ia acontecer, né, entendeu? Está acontecendo em vários lugares. Vai acontecer aqui no Brasil também. Vai ter um avivamento em nome de Jesus. Vamos ser a igreja avivada. Vai ter avivamento aqui no nosso país. Em nome de Jesus. Mas quando for a hora certa, o momento certo, vai acontecer. Igual aconteceu. Eles ficaram, ó. Devia ter ficado um tempo lá, ó, adorando ao Senhor, louvando até chegar um momento, né? Depois de tantas horas, né? Chegou um momento, foi todos tomados pelo Espírito Santo, né, renovado, transformado, né, aconteceu algo inesperado, que ninguém, né, assim, estava esperado, porque as coisas quando acontecem não é assim na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, não, as pessoas talvez já queriam já ir embora, mas não, ficaram ali, foram firmes, obedeceram o mestre, e algo aconteceu, por isso nós temos que ser obedientes, obedecer a Jesus Cristo, para algo acontecer de novo nas nossas vidas, temos que ser obedientes, temente a Deus. Então aconteceu naquele lugar e vai acontecer aqui em nome de Jesus, como está acontecendo nos Estados Unidos, né? Muitas pessoas sendo tomadas, né? Revestidas de todo o poder, né? Toda a unção,
dando a unção dobrada, né? Tá buscando, a palavra do Senhor, quem buscar, acha, né? Me buscarei e acharei. Quem batia, a porta se abre, né? Então temos que ser assim. Uma pessoa correta, temente a Deus, que o milagre acontece, né? Jesus realizará sonho e fará, né? Acontecer. O que ele prometeu há de se cumprir. Em nome de Jesus, não é cedo nem tarde, é na hora certa, no momento certo. Que a palavra do Senhor lá em inglês fala há tempo para tudo debaixo do céu. Então aconteceu naquele lugar, está acontecendo em outros países e vai acontecer aqui nesse lugar também, na nossa igreja, no nosso país, em nome de Jesus. Nós temos que ter fé. Então Pedro, aqui, ali como um homem de discernimento, com conhecimento, né? Que aprendeu do Espírito Santo e de Jesus Cristo, estava ensinando, falando. Que as pessoas achavam que estava bêbado, né? Que bêbado fala cada coisa, né? Que ninguém entende, né? Mistura, embola a língua, né? Mas não estava embriagado nem de vinho, nem de cerveja, de álcool nenhum. Ali estava embriagado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E não estão embriagados como vocês pensarem, que não é embriagado de Espírito Santo, né? De Deus. Mas pensar estar embriagado de vinho. Que as pessoas começam a sorrir, alegria, né? Começa a falar, né? Tanta lenga-lenga, besteira, bobeira, né? Ficar rindo à toa, de brincadeira sem graça, né? Outros ficam abusados. Fica fora de si ali, não. As pessoas quando tá tomada, né? O Espírito Santo, tem discernimento que tá fazendo. O pessoal, vai sem entender. Não, você tem discernimento. Ali você não tá desligado, não. Você tá ligado. A palavra do Senhor é ordem e decência. A pessoa tem que ter decência. Tem muita gente que quer dar mortal, quer ficar rodando, quer falar na carne. Não, ali é no espírito. O espírito, a gente tem a consciência do que está fazendo. Não é sem consciência, não. Com consciência. Sabe o que está falando, o que está fazendo tudinho. É tomado pelo Espírito Santo, não é pelo inimigo, não. É diferente. Aí falou que o que aconteceu, o que Jesus falou, aconteceu. Depois foi falando com o profeta Joel também. Falou, estava tudo confirmando. E ele começou a ensinar para aquelas pessoas, né? Uma pregação, um discurso para aquelas pessoas que não tinham aceitado Jesus Cristo, né? Não conheciam Jesus Cristo. Então ficaram maravilhados, né? Queria ser igual aqueles discípulos, aquelas pessoas, né? Fazer o que eles faziam. Então eles perguntaram, né? Para Pedro o que poderia fazer para poder ser igual a eles, falar aquelas línguas, né? Ser tomado de Deus, né? O Espírito Santo, né? Agir no Espírito Santo, né? Ter a mente autorizada, renovada. Então, Pedro falou, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, filhos, e todos que estão longe, e também a quantos Deus, nosso Senhor, chama. E ali muitas pessoas aceitou, se arrependeu dos seus caminhos, dos seus pecados, né? Foi batizado, né? E começaram a receber, né? Foram cheios, né? Tiveram o dom do Espírito Santo, né? Igual aquelas pessoas tinham. E ali, só que a primeira pregação, Pedro ganhou mais de 3 mil almas. Aqueles que não conheciam Jesus, aqueles ímpios, aqueles, né? Gentios, né? Viraram justos, né? Deixaram de ser, vamos botar amigo, mas ser filhos de Deus. Deixaram de ser uma criatura feita por Deus e viraram, né? Filhos amados do Pai. Não, e é assim, a gente tem que ensinar para aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, O que está acontecendo é tudo, as coisas que estão acontecendo hoje é tudo que Jesus falou que ia acontecer, não é nada novidade, nada inesperado, nada que fora do contexto, não, fora das escrituras, não, tudo batido na palavra. Então que nós viemos falar da palavra, ensinar aqueles que precisam de ensinamento, fazer o que Jesus falou para o discípulo, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né, a todo ser na terra, né? Em cada canto da terra nós temos que falar do evangelho.